Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais, sejam todos bem-vindos para o trabalho do Evangelho Vibração e Passe, das quintas-feiras. Hoje, então, nós vamos ter o nosso querido amigo Abel Alpendre. Olha, ele tem essa aparência bastante jovem e tal, mas quando eu entrei há 27 anos atrás, ele já estava há muito tempo, tem muito conhecimento, viu? Abel. O Abel conhece muito. Ele vai falar sobre o exemplo do Cristo. Então, vai administrar a palestra, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e final pela Iven Ramos, a vibração do passe por mim, Marcelo Volê, e a vibração das águas por Vera Romei. Então, vamos todos nós, nos felicitamos por estarmos aqui, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Cristo, trazendo toda essa energia para dentro de nós. Abre essa alma. Tecnicamente a gente fala do perispírito que cresce dentro de nós para poder receber essa energia. Sinta essa luz, sinta essa paz que vai construindo ao vosso redor. Os nossos mentores, junto com os mentores da casa, já vão fazendo todo esse trabalho. Alivie a sua mente, a sua alma. Traga todo o pensamento, aqueles que vocês já leram nessa vida. Chico, Bezerra de Menezes, de outras religiões, Francisco de Assis, Gandhi, qualquer um que você se sinta bem. E a imagem do Cristo vai chegando mais perto e liberando esse amor que está contido em ti. E assim, então, nós começamos o trabalho agora com a prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos por termos conseguido chegar aqui na noite de hoje, apesar de todos os desafios e os percalços do nosso dia a dia atribulado, para que possamos escutar a Tua Palavra e para que possamos também receber as benécias que aqui estão reservadas para todos nós. Que possamos receber o abraço dos espíritos amigos que aqui se encontram e nos reabastecemos para a próxima semana. Que Jesus também possa abençoar e guiar o nosso palestrante da noite, o Abel, e que a sua palestra seja benéfica para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Alô, tá bom. Pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe. Muito bom estarmos aqui juntos, podendo falar de Jesus, fazermos as nossas reflexões sobre o seu Evangelho de amor e sobre a nossa querida doutrina espírita, que tanto nos ajuda, que tanto nos esclarece e nos orienta a caminhada, especialmente nos dias atuais. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritas. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E do livro Vigiai e Orai, do espírito Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos.
Reage contra todos e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. A prova é tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Bom, nosso assunto de hoje, a exemplo do Cristo, é o título de um dos capítulos do livro Fonte Viva, o capítulo 109, e que é psicografado esse livro pelo Espírito Emmanuel, pelo nosso querido Chico, e ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel inicia a sua reflexão com base numa passagem do Evangelho de João que diz: Jesus bem sabia o que havia no homem. Emmanuel nos faz pensar e refletir como Jesus nos via, como ele nos percebia, como ele enxergava o que ia dentro de nós. E podemos, obviamente, trazer para o presente como Jesus nos vê, como ele nos percebe interiormente, ele que nos conhece tão bem, conhece a nossa alma, a alma humana. Jesus consegue perceber as nossas necessidades, as nossas fragilidades, os nossos temores e receios, a nossa ainda teimosia e rebeldia interior, que por vezes nos faz trilhar caminhos mais difíceis e tortuosos ao longo da nossa jornada, que nos levam, por vezes, também a cometer muitos equívocos, especialmente na forma de nos relacionarmos e nos tratarmos uns aos outros. Mas Jesus, como mestre, que é um verdadeiro educador, também sabe o que por trás das nossas imperfeições morais, próprias ainda da nossa imaturidade espiritual, Jesus sabe que trazemos em nós a essência divina. Um potencial de luz que é o reflexo de Deus, é o reflexo do Criador em nós. E este reflexo é a centelha do bem, do amor que existe e pulsa dentro de nós em estado latente. Cabe a cada um desenvolvê-la e desabrochar essa centelha divina. Mas, por vezes, a abafamos através da ação insistente do orgulho e da vaidade. Deixamos, então, prevalecer momentos de impaciência, de intolerância, de inveja, de ciúmes, e até momentos de insensatez e agressividade nas nossas relações, como vemos no nosso dia a dia, às vezes na família, no trabalho, no trânsito, às vezes aí agora, atualmente, no mundo, que infelizmente estamos acompanhando conflitos de guerras. Jesus, porém, como educador, persistente e amoroso, não nos abandona em nenhum momento. Ele nos trouxe o seu evangelho de amor, que é um roteiro educativo, a cartilha que nos ensina como fazer, como caminharmos, como proceder para agirmos melhor, e que nos ensina a nos modificar e a nos transformar interiormente e a despertar tudo de bom que há em nós. E o lema, o procedimento que Jesus nos ensina com muita simplicidade e objetividade é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Emmanuel nos diz nesta reflexão que o amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do passado, do pretérito, que nos afeta hoje, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E Emmanuel completa o seu pensamento dizendo: Jesus não ignorava o que existia no homem,
mas nunca se deixou impressionar negativamente. E esse é um recado para nós, que Emmanuel inicia na sua reflexão, para que não nos impressionemos negativamente conosco mesmos e com o próximo, com aquele que convive conosco, porque todos nós estamos num processo de maturação, de aprendizado. E nesse processo ainda claudicamos, tropeçamos, nos equivocamos, e tanto o outro como nós precisamos de apoio, de alguém que estenda a mão. E por vezes nós vamos nos tornar, através da espiritualidade, através da seara de Jesus, aquele que pode estender a mão, e muitas vezes também vamos receber do outro a mão que vai nos ajudar. Bom, Emmanuel, para nos esclarecer melhor o assunto, ele vai nos dando alguns exemplos e vai chamando aí para nós, vai nos lembrando de alguns personagens do Evangelho que conviveram com Jesus e na convivência com o Mestre foram se modificando. Então ele traz para nós para que possamos relembrar. E Emmanuel nos exemplifica como Jesus sabia extrair o melhor de cada um através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos. Como ele consegue nos ajudar, aí é uma analogia, né, a sacar a rolha do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que ainda nos bloqueia, que nos impede de deixar fluir tudo de bem, o bem que existe em nós. Bom, o primeiro caso que ele nos relembra é de Zaqueu. Zaqueu foi um homem rico que cobrava juros e impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. Ele era um publicano judeu e era detestado e desprezado pelos seus irmãos, os demais judeus, que o viam como um traidor e que se enriquecia à custa do povo. Ele era considerado um pecador. Num determinado dia, Zaqueu, sabendo que Jesus, que ele não conhecia, mas que ele ouvia falar, Jesus passaria naquela localidade onde ele se encontrava. E aí ele era um pouco mais baixo, a estatura dele, ele correu e subiu numa árvore para ver o tal do Nazareno passar por ali. E ao passar por ali, Zaqueu se surpreende. Jesus olha para aquela árvore, direciona o seu olhar a Zaqueu e lhe chama pelo nome. Zaqueu, desce daí hoje, porque hoje me hospedarei em sua casa. Zaqueu, que se sentia rejeitado pelo povo, ficou sensibilizado por Jesus saber o seu nome. E por perceber que, de alguma forma, Jesus o conhecia profundamente. Após aquele encontro, Zaqueu entendeu a mensagem de Jesus e se arrependeu pelos seus atos de extorsão, modificou-se e decidiu dar a metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais tudo o que havia extorquido dos outros. Jesus trouxe Zaqueu da avareza, da mesquinhez para a benemerência. Ali começou o seu processo de transformação. Outro personagem que Emmanuel nos traz é de Nicodemos. Nicodemos foi um fariseu, conhecedor e doutor das leis da época, foi um senador dos judeus, membro do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse aí a Suprema Corte dos judeus. Nicodemos era uma figura proeminente na época. Ele se destacava pela sua capacidade intelectual e pelo poder, naturalmente, que exercia com o povo. Mas mesmo diante do seu saber, embora reconhecesse que Jesus era especial, que era diferenciado dos outros profetas, por tudo que pregava e pelos milagres que fazia, Nicodemos não conseguia entender e compreender as palavras de Jesus. E aí, no Evangelho, nós vamos acompanhar aquele diálogo que houve entre Nicodemos e Jesus Jesus fala para Nicodemos que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Aí Nicodemos entrou em parafuso. Ele ficou confuso, porque ele perguntou a Jesus: como o homem pode nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus, porém, na sua conversa com Nicodemos, lhe diz: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Lógico que Jesus não quis humilhar Nicodemos, mas Jesus queria chamar a atenção para a vaidade do saber intelectual do mundo
que faz o homem achar-se acima de tudo e de todos e o torna cego para as verdades da vida espiritual. Naquele encontro com Nicodemos, Jesus falou acerca do novo nascimento, que nós sabemos, a reencarnação, como instrumento de regeneração. E revelou o infinito amor de Deus que nos concede novos planos de redenção, através do reajuste e da oportunidade da reeducação do espírito. Nicodemos iniciava ali a sua transformação, deixando de lado a sua vaidade intelectual para refletir numa sabedoria maior, que ao mesmo tempo que acolhia a todos, proporcionava a libertação do espírito, porque apresentava a vida de uma perspectiva mais sublime. Emmanuel também nos traz a lembrança de Tomé. Tomé, que é conhecido por todos nós, foi um dos 12 discípulos de Jesus, e ele é conhecido tanto pela sua coragem e lealdade, quanto pela sua incredulidade, que o levou à famosa expressão ver para crer. Quando Jesus, após a sua morte, apareceu aos outros discípulos, Tomé não estava presente. Os discípulos, por mais que dissessem, nós vimos o Senhor, Tomé duvidou e disse, se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, e se eu não colocar minha mão ao lado dele, eu não acreditarei. Esse era Tomé mesmo, né? Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos, desta vez Tomé estava junto. Jesus então entrou pela porta, ficou no meio dos discípulos e disse a Tomé, estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda as suas mãos e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé, na hora, ficou maravilhado, respondeu a Jesus, meu Senhor. E Jesus disse, você acreditou porque viu. Felizes os que acreditam sem ter visto. Ou seja, que sentiram ou que sentem a verdade, compreendendo em seu coração, compreendendo em sua mente, percebendo através, muito mais do que ver, compreendendo em si esta verdade. Esta passagem nos mostra que mesmo diante das nossas dúvidas e incertezas, como Tomé as tinha, Jesus não desampara a nenhum de nós, como não desamparou Tomé, por não acreditar. Ali também começou a transformação das necessidades de Tomé. E por último, Emmanuel recorda-se de Judas, que é tão conhecido, Judas Iscariotes, foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos também. Ele é conhecido pela sua traição a Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi entregue às autoridades romanas e lá, naquele episódio, que o prenderam e depois o julgaram e o crucificaram. Quando percebeu o seu erro, Judas tentou desfazer o acordo, mas já era tarde. Judas se encheu de remorso e acabou tirando a própria vida. Judas foi motivado pela ilusão, por acreditar que Jesus, como Messias que era, libertaria Israel e o povo judeu da escravidão e do domínio romano, e estabeleceria assim um novo reino físico na terra. Jesus conhecia a alma perturbada de Judas e assim mesmo não abandonou. Jesus continuava a cultivar o afeto e o carinho por Judas, tanto que antes de se dirigir às esferas superiores, Jesus vai ao encontro de Judas no umbral e leva-lhe o seu amor e o seu perdão sem julgamentos e sem ressentimentos. A partir daquele momento e com a ajuda de Maria, Judas começa o seu caminho de redenção. Estes personagens, Zaqueu, Nicodemos, Tomé, Judas, Maria de Magdala, Pedro, que sabemos que negou a Jesus 3 vezes, e tantos outros, representam as nossas necessidades, representam as nossas fragilidades, que ainda temos a transformar em nós. Jesus em nenhum momento deixou de estender suas mãos a eles, mesmo diante dos seus equívocos, das suas próprias dificuldades. Jesus não hesitou em ajudá-los quando mais necessitavam, quando a dúvida, quando a soberba, a avareza e a ilusão ainda os dominavam. Como nos diz Emmanuel nesta reflexão, palavras dele,
Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada um uma visão mais ampla da vida e em auxiliar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. E é isso que nós fazemos aqui todas as semanas com o Evangelho, quando também fazemos o Evangelho no lar, é buscar o quê? Algo novo. É a boa nova que Jesus vem nos trazer no sentido de renovar pensamentos, renovar os nossos sentimentos, renovar a nossa forma de enxergar o mundo, de quebrar o paradigma da materialidade, que é importante para nós, mas não pode ser mais importante do que a essência que nós trazemos em nós. E é isso que ele nos traz nesta mensagem, o Evangelho nos proporcionando renovação. Emmanuel, então, vem nos convidar a seguirmos os exemplos de Jesus, a sermos persistentes conosco mesmos, no sentido de não desistirmos de desenvolver o nosso olhar de compreensão para conosco, nos permitindo também nos amar, mas também de compreensão para com todos aqueles que vivem e convivem próximos a nós. E que, tanto quanto nós, necessitam de gentileza, de afeto, de acolhimento, de tolerância, de perdão e de carinho. E Emmanuel, na sua sabedoria, concluirá nesta reflexão: não condenes, pois, o próximo, porque nele observe a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, e aí vem o título, ajuda quanto possas. Porque quanto mais ajudamos aquele que está próximo de nós, mais estamos fazendo bem a nós próprios, nos harmonizando e nos equilibrando perante as nossas próprias necessidades. Que Jesus nos abençoe, que possamos, a exemplo do Cristo, seguirmos juntos nessa solidariedade constante de estarmos aqui aprendendo, né? Assim, boa noite a todos. Vamos todos nós, então, fechando os nossos olhos, buscar uma posição bem confortável, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. Traga então a imagem do Cristo, tanto exemplo que Jesus nos trouxe, trazendo toda essa harmonia de união, de amor. Vamos pedindo também aos mentores da Casa de Padres de Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanu, que possa trazer toda essa legião de abnegados que nos ajuda, franciscanos, servas de Maria, servas de Clara de Assis, os mentores que vêm do Hospital Alvorada, nos ajudar, construindo sempre uma ligação muito próxima a todos nós. Traga cada vez mais na vossa mente, como se recebesse, além dessa energia, uma grande ajuda para nossas vidas. Nós vamos pedindo então aos médiuns que se colocam numa posição de receptação, que já desde essa madrugada já são preparados pela espiritualidade, cada um com os seus mentores, trazendo uma certa ligação. Uma grande nebulosa se faz presente, espargindo luz por todo o salão. E nesse momento, esses mentores ligados aos passistas começam então esse passe misto a esses médiuns
que se colocaram à disposição para que uma energia entra no alto da cabeça, no coronário, revitalizando todo esse centro de força, os neurônios, criando novas sinapses, trazendo uma certa mudança positiva no modo de pensar. E desce essa luz agora para o frontal, na altura da testa. E essa energia entra no modo de pensar, criando sinapses um pouco mais pessoal na vossa saúde, na tranquilidade que você busca nessa reencarnação, essa ligação com Cristo. E vai trabalhando esses mentores para que vocês possam conseguir esse equilíbrio de muita paz. Descendo essa luz agora para o laríngeo, na altura da garganta, construindo uma energia salutar na glândula da tireoide, na hipófise. E esse conjunto é para que possa ter os pensamentos mais edificantes. As palavras, por onde passa, criam um caminho de muita luz, de flores, sem obstáculo, sempre crescendo, junto ao Cristo, porque pensamos junto a Ele. Adquirimos essa força cada vez mais dentro de nós. E essa energia então agora vai atuando no cardíaco, no nosso coração. E aí abre o como amamos a vida. Como amamos a nossa família, o nosso trabalho. Filhos, parentes, os pais. Traz essa relação dentro de ti. Doe para a pessoa ao seu lado, da esquerda, da direita, na frente, atrás. E o salão se torna uma energia única dessa doação, para que sintamos como somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. A luz agora vai descendo ao lado esquerdo do corpo, do esplênico, energizando, trazendo um reforço, funcionando como um dínamo, uma bateria, e limpando todo esse organismo. A luz vai para o gástrico, na altura do estômago, dissipando o acúmulo de energia, muitas vezes acumulado da alimentação, o excesso, a falta, trazendo toda uma união. Vai descendo agora para o baixo ventre, no genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, e vai se fixar bem no cóccix, no centro de força chamado básico. E ela vai fortalecendo, inundando de luz, que começa então a subir numa forma de espiral, vértebra a vértebra, fortificando a coluna vertebral, passando pelo humeral, indo até o bulbo na nossa nuca, formando uma explosão de luz.
E essa luz agora, nós vamos junto aos caravaneiros fraternos, ao nosso lar, à nossa moradia, onde moramos. E essa luz entra pela porta, limpando todos os cômodos, tirando todos os miasmas. A luz vai se passando, se tornando estrelas dentro do nosso lar, trazendo uma harmonia, um equilíbrio a todos com quem moramos. Se porventura há uma necessidade, alguém que tenha que ser ajudado, que esses mentores possam iluminar, envolver com tanto amor. Vamos também ao lugar onde nós trabalhamos, unindo liderados e liderantes com o mesmo objetivo do trabalho final, de construção, de organização, tranquilidade, harmonia, fazendo com que os objetivos possam ser alcançados de uma maneira muitas vezes até simples, mas com muita união. Se porventura estamos procurando uma nova captação, que possa a espiritualidade nos ajudar, trazendo essa harmonia e esse conhecimento que iremos buscar. Voltando aqui para o salão, trazendo luz, pedindo aos esses anjos, arcanjos e serafins que nos envolva, trazendo esse lenitivo, que suas asas nos protejam, construindo cada vez mais no nosso dia a dia esse coração de Jesus. E essa harmonia, então, nós vamos direcionando agora as urnas lá na frente. Primeiro, as urnas dos encarnados, aonde se faz as filas, cada equipe desses mentores, pegando as anotações e trazendo na espiritualidade todo o trajeto para que possa ajudar no que foi escrito. Vamos direcionando as urnas dos desencarnados, que recebam toda uma luz, aqueles que também tiveram que deixar esse ente querido ir para o mundo espiritual, que possam envolver, porque quando eles chegam, eles são abraçados por seus parentes, mentores, como se fosse uma festa. Fosse uma festa. Falam-nos que é o contrário, né? Que aqui, quando nasce, fazemos festa, lá eles choram, porque vamos trabalhar nessa reencarnação. E quando voltamos, nós choramos e eles fazem a festa. Com isso, esse entendimento sempre é de muito amor, de muito carinho, de muita luz. E agora, como estamos todos envolvidos, vamos dar continuidade com a Vera Romei para a fluidificação das águas. E assim, continuando nessas vibrações, vamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos novamente e agradecendo esses irmãos caravaneiros para a fluidificação das nossas águas. Que possamos, nesse momento, agradecer a Jesus por este momento. E que possamos também seguirmos juntos com esses irmãos caravaneiros para um lago imenso, onde o silêncio, a paz, a vegetação, a água, tudo que ali poderá ser colhido, todos os elementos, flores, folhas, galhos, raízes, terra,
a água e as nossas energias para que esses irmãos amoráveis possam levar aos planos espirituais, onde a equipe científica de biólogos, físicos, químicos, os nossos amados pretos velhos, caboclos e índios, juntamente de Jesus, lá estão para fazerem toda a medicação para que todos possam receber em seus vasilhames os elementos necessários às suas necessidades. Vamos mentalizar também o enfermo recebendo em sua água, ao seu lado, há um irmão necessitado que esteja nesse momento tomando um gole d'água, que ali também seja depositado o melhor para si. Vamos também agradecer pelos filtros dos nossos lares, que receba também todos os elementos necessários a todos os nossos familiares. Agradecendo sempre a luz que vem do alto do nosso Mestre Jesus, que esteve o tempo todo ali supervisionando tudo com o seu amor. Gratidão, Mestre, por toda essa medicação que todos estarão recebendo em seus vasilhames. Gratidão, Senhor, por esses caravaneiros do amor, que fluidificam todas as nossas águas. Gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja. Agradecidos então estamos por termos recebido as palavras e as chuvas de bênçãos que recaíram sobre nós na noite de hoje. Agradecemos por essas vibrações, pelas fluidificações da água e também por termos recebido todo o reabastecimento necessário para que possamos levar para o nosso lar, para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos deveres cotidianos, amor e também o exemplo do Evangelho do Cristo de Deus, que segue conosco durante a semana. Muito obrigada, Pai, por todos esses presentes. Que assim seja, graças a Deus. Os recados finais, não nesse domingo, no próximo, né, no outro domingo, dia 21, será realizada a Feira de Solidariedade, que começará às 9 e vai até às 5 da tarde. A feira sempre tem o show, né? Fazem o palco mesmo, vem os artistas aí tocar para a gente. Tem as comidas, né? Churrasco, pastel, pizza, são vários doces, né? É uma grande confraternização. Além disso, tem o Bazar da Pichincha, são produtos novos que muitas vezes são vendidos. Olha, tem épocas que tem até 50% do preço, mas é sempre mais barato, né? Então são várias atividades, compras, bebes, confraternização, um dia gostoso bem aqui na frente do Paz e Amor, tá? Pega essa parte até lá em cima na rua. Então, será não nesse domingo, no próximo. Todos estão convidados. E sempre lembramos do Evangelho do Lar, porque nos fortalece, né? Todos aqueles que fazem o Evangelho do Lar, que é uma vez só por semana, aquele mesmo horário, a espiritualidade vai até teu lar e você faz essa ligação limpando o seu lar, né? Lógico, né? No começo sempre tem umas discussões, né? Então a espiritualidade vai trabalhando, quem começa assim, né? Mas vai passando o tempo, quando você vê, você não perde mais
aquele dia, escolher um domingo, tipo 10 da noite, todo domingo às 10 da noite você faz o Evangelho do Lar. Abre o Evangelho, lê, põe já uma água para fluidificar, faz essa vibração, esse carinho, uma limpeza, né? Onde você mora, até mesmo no teu trabalho, tá? E a gente recebe toda essa energia desses mentores que nos ligam e faz com que a gente realmente, como o Abel veio trazer para a gente, essas pessoas que conheceram o Cristo, a gente faz isso para tentar conhecer o Cristo, sentir o Cristo mais próximo de nós, né? Como foi Tomé, José de Arimateia, todos eles que ele falou essa noite. Sempre falar de Jesus é muito bom, né? Boa noite e até quinta-feira que vem. Um abraço.